Lula e os evangélicos. Tem jeito ou estamos vivendo à espera de um milagre? Interlocutores mais próximos do presidente Lula têm relatado para a imprensa que ele está sendo muito resistente em adentrar no público evangélico usando a religião como pretexto, tá? Ele se recusa a criar algum programa do governo focado para o público evangélico. Ele se recusa a participar de eventos evangélicos. Ele acredita que a economia, quando ela estiver melhorando mais ainda do que já está, vai ser o suficiente para trazer parte desse público para fazer parte novamente do seu eleitorado, o que, na minha opinião, é um terrível engano. Mas também parte da resistência do Lula ao participar desses eventos se dá por conta também da resistência de pastores e lideranças religiosas que também não querem ter contato com o presidente Lula. O Lula precisa acordar. Quando o Bolsonaro se elegeu, eu pensei da seguinte maneira: esse apoio popular do Bolsonaro não vai durar o mandato todo, porque ideologia não enche barriga de ninguém. Eu me equivoquei. Quando eu vi a crueldade do Bolsonaro para com a população mais pobre do nosso país, nos 3 primeiros anos do seu governo, vindo a melhorar somente no último ano, porque era ano eleitoral, foi aí que eu realmente percebi. Minha gente, ideologia, ela não enche bucho de ninguém, mas ela dá motivação para continuar apoiando, mesmo que esse candidato não faça nada por essa gente. Que é a mesma coisa que a gente está vendo na Argentina. A aprovação do Milei nesse primeiro meses de governo está uma aprovação razoável, não está tão ruim, mas também não está tão boa. Por quê? Porque mesmo a galera lá passando muita dificuldade, ideologicamente eles estão convencidos de que o Milei é o escolhido por Deus. Então, minha gente, não tem para onde correr. O presidente Lula precisa sim estudar uma maneira de conversar, de adentrar no público evangélico, porque senão ele corre sim o risco de não ser reeleito em 2026. Porque o público evangélico, apesar de não ser a maior parte do eleitorado brasileiro, é capaz de fazer diferença numa eleição muito acirrada como a que nós tivemos no ano de 2022. E ainda mais agora, com a imprensa corporativa toda armada na direção do Lula para tentar destruí-lo cada vez mais na intenção de eleger em 2026 alguém da terceira via ou até mesmo o Tarcísio, que é um bolsonarista disfarçado, polido, de um cidadão de bem democrático. O presidente Lula sim precisa fazer um trabalho de base, precisa sim participar de eventos evangélicos, ele não precisa se transformar num religioso, ele não precisa citar trechos bíblicos, fingir de conta que é um convertido como o Bolsonaro fazia, mas ele precisa sim buscar os poucos evangélicos que ainda acreditam no governo Lula, que votam no governo Lula, e usá-los como pontes para trazer mais desse grupo para lado do governo, além de fazer um trabalho de base, pegar toda a militância do PT, que são evangélicos, que existe sim, e fazer um trabalho de formiguinha de base nas comunidades, nos bairros, nas associações comunitárias e mostrar para o público evangélico que o governo Lula não é, nunca foi e nunca será um inimigo do público evangélico, mas sim um governo comprometido com causas sociais e que respeita, acima de tudo, todas as expressões religiosas e que tem como maior foco não questões ideológicas, mas sim questão de justiça social, e que todo esse trabalho na área político-social também beneficiará a população evangélica. Precisa, infelizmente, ser dito o óbvio, porque num tempo de pós-verdade, onde as fake news alimentadas pelos algoritmos dominam tudo, infelizmente se faz necessário dizer o óbvio. É isso.